Muito boa noite. Essa é uma live que foi gravada no dia 25 de julho. Hoje o tema é ansiedade. Será que a homeopatia ela pode ser uma grande aliada às pessoas que têm ansiedade? Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. A princípio eu vou adicionar o Eduardo. Eduardo é meu marido, é médico homeopata. Nós somos médicas homeopatas. Oi, mãe, beijo. Então a gente vai conversar sobre homeopatia. Então, relembrando, a gente fala isso sempre. O tema de hoje é a ansiedade, mas o grande objetivo é conversar sobre homeopatia, esclarecer as dúvidas independentes do tema de hoje. Então, mas eu vou perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a ansiedade de hoje. Pergunte, por favor, porque o grande objetivo é esse, a interação com as pessoas. Eu queria saber quem estava ansioso pela live. Alguém aqui, conta pra mim. Alguém estava ansioso pela live sobre... Além da gente, né? Além da gente. Isso. E qual de nós dois é mais ansioso aqui? Não conta, Du. Acho que então acho que não sei. Então. Tá bom. Então, boa noite a todos. Daqui a pouco a gente vai lendo aqui os comentários, mas eu queria saber disso. Alguém aqui é ansioso? Alguém ficou ansioso pela nossa live? Enquanto a gente vai aguardando. Ou alguém nunca ficou ansioso na vida, né? Por algum motivo. Né? Nossa, será que alguém nunca ficou ansioso na vida? Será que a ansiedade é só patológica? Isso. Essa pergunta, né? Será que em algum momento a ansiedade não pode ajudar a nosso dia a dia? Vamos conversar sobre isso. Eu até coloquei ali no meu story hoje, semana passada, eu perguntei. Então, faz de conta que eu estou ansioso hoje. Aí o que eu faço? Eu devoro toda a comida? Ou eu paro de comer? Então, vocês já pararam para pensar que um reage de uma forma, ansioso, o outro reage de outra forma quando está ansioso? E por que será que uns têm ansiedade, outros não têm tanta ansiedade, uns comem demais, outros comem de menos? Então, eu queria que o Du conversasse um pouquinho com a gente sobre Mafê. Vamos falar quem foi Mafê primeiro? Você fala, Fá? Não, pode falar. Não, falou você. Tá bom. Então, Maffei, para quem está chegando hoje, né, é um patologista que nos inspira até hoje. Maffei já é desencarnado. Ele foi um patologista formado pela USP e ele fazia necrópsias. Autópsias, para quem, por uma forma mais usual, né? Depois que a gente falece, né? Depois que a gente falece, Então, algumas vezes precisa investiga-se, né? investigar Algumas vezes. a causa da morte. Isso. E aí isso chama necrópsia, as pessoas falam autópsia, né? E Maffei fez por volta de 120 mil necrópsias. Então, baseado nesse estudo dele, ele escreveu diversos livros, e um deles é o Fundamentos da Medicina, que é um livro que o Eduardo dá aula, já faz uns 10 anos sobre isso. A gente tem até um curso sobre esse tema, mas não é o foco, né? Mas eu queria que o Du conversasse sobre Maffei aqui com a gente, nesse tema. A gente estava dando uma olhada agora, né? Antes da live para ver o que a gente ia comentar, tal, trocar uma ideia que nem a gente faz sempre. E a gente pegou um manual aqui de síndromes psiquiátricas. E no capítulo tá descrito ali, né, que uma das grandes, não é uma só, né, mas uma das grandes causas aí que eles veem, né, como um dos fatores mais importantes assim né, para a pessoa ter uma crise de ansiedade e tal, é o fator genético mesmo, né? Então, mesmo num livro, é que o Maffei, ele para quem acompanha a gente, né, ele ressalta muito esses fatores endógenos, né, que a gente chama, que ele chama, na verdade, né? E, e acho que com o tempo aí, com esse com o fato da gente
tá investigando cada vez mais, né, a, a questão, né, da hereditariedade, da genética e conseguindo identificar um pouquinho aí né, ou aberrações, não, aberração cromossômica não, mas enfim, os genes, né, da onde que vem a predisposição, eu acho que, apesar de ser, eu acho que é impossível de mapear todas as sequências, né, todos os genes que podem predispor, né, o indivíduo a essa ou aquela moléstia, né, porque são várias, né, não é um local só. Isso tem um nome, eu não sei se eu vou lembrar, mas, enfim, não é só um gene, né, que é responsável aí pela predisposição a uma moléstia, né, são vários. Então, não sei se a gente vai conseguir mapear exatamente todas. Eu acredito que, se conseguirmos, vai demorar muito. Mas o fato é que existe essa predisposição. E é sempre essa interação aí entre o que é. Então, é sempre essa interação entre o micro e o macro que a gente está sempre comentando aqui nas lives, né? Que a gente considera importante, a gente estuda o Mafei muito por causa disso, né? Sempre é importante aí essa interação entre o que é hereditário, genético, e o meio ambiente, né? Então a gente, até foi legal a gente ver aí nesse manual, que se não me engano é do pessoal da, não lembro, mas enfim, é o pessoal da alopatia mesmo, né? Já verificando aí isso que o Maffei sempre falou, né? E a gente vê na clínica, né? No dia a dia, que são as predisposições, né? Então, comentar de novo sobre Constituição, né? E falar aí que tem a Constituição, que é a visão do Maffei, né? Que o Maffei coloca pra gente, né? Que esse assunto já foi bem estudado, né? Então, tem a Constituição Geral e a Constituição Parcial. A Constituição Geral, ela é o shape, é o formato, né, que a inspeção, né, quando a gente olha para a pessoa, a gente meio que já detecta. Vários autores estudaram isso, então cada um com a sua lente, né, e um viu mais um ponto de vista anatômico, outro a relação entre as partes do corpo, outro mais a função psíquica, mas resumindo, né, então tem o brevilíneo, né, que é o baixinho, atarracado, troncudo, e tem o longilíneo, que é o mais alto, com membros mais compridos, o tórax mais comprido do que o abdômen, né? O brevilíneo contrário disso. E é claro que isso não é rígido, né, ao extremo, mas existem algumas moléstias, né, que os brevilíneos têm uma predisposição maior e os longilíneos algumas predisposições um pouquinho diferentes, né? De novo, né? Não é 100%, é um esquema, mas como a gente vai estudando, né, a natureza humana e como que o ser humano reage em relação ao meio ambiente, existe um certo padrão, né? E então é isso. Então, se a gente for até o sistema psíquico, né, os estudiosos já comprovaram aí que tem, entre aspas, uma anatomia, né? Porque cada função psíquica eles colocam aí como se fosse, entre aspas, um órgão, porque não tem um órgão definido, né? Não tem uma parte do cérebro definida que é responsável, por exemplo, pela vontade pelo pensamento, né? Memória. Pela afetividade tem, é um pouco mais definido isso, né? Porque os animais também têm, então essa parte mais primitiva do sistema nervoso central é um pouquinho mais localizada, né? Enfim, na tipologia psicológica existem, né, alguns indivíduos que, por temperamento, e temperamento aí é o que é constitucional, né, das funções psíquicas, por temperamento utilizam mais a função pensamento e eles têm uma tendência aí na medicina humoral, né, antiga, são os sanguíneos, né? Então eles têm uma tendência a usar mais o pensamento e ser um pouquinho mais ansiosos, né?
E é isso que a gente observa nos pacientes, né? Então, os pacientes que, entre aspas, bem entre aspas aí, tem uma constituição mais sanguínea, são geralmente longilíneos, de novo, hein? É um esquema e várias pessoas podem fugir disso. Mas os sanguíneos, eles costumam ser mais longilíneos, que é a descrição, né, do pessoal que estudou temperamento fala. Então são Que é um longilíneos. longilíneo? Longilíneo é, de novo, né, é o pessoal Uhum. mais comprido, magro, membros mais compridos, o tórax mais comprido do que o abdômen, né? Aqueles altões, né? Aquelas pessoas Isso. altas e magras, né? Isso, mas aí tem dois tipos de longilíneo, basicamente, né? Então tem aquele longilíneo que anda como se estivesse muito aterrado e com os ombros meio para frente, para baixo e cabisbaixos, que são os melancólicos, né, que tem uma tendência à depressão, e tem, né, os longilíneos não, que geralmente andam mais na ponta dos pés, são mais ágeis, né, o melancólico um pouquinho mais lento, geralmente. E o pensamento, né? Os sanguíneos tem como característica, segundo a medicina moral, eles têm uma excitabilidade alta, mas uma baixa energia interna. Né? Então, a criança, né? Por exemplo, ela faz várias coisas e, no caso das crianças, né? Porque não consegue ter uma profundidade, elas vão mudando de brincadeira, né? Agora, os adultos, né, que têm mais o temperamento aí sanguíneo, eles fazem isso também, né? Aquele pessoal mais agitado, que está sempre com raciocínio rápido e vários pensamentos ao mesmo tempo, né? Ou em sequência do outro, né? Então, esses são os indivíduos que a gente observa que tem uma predisposição maior à ansiedade. Né? Não precisa ter esse tipo, né, de constituição geral, mas assim, na maioria das vezes, sim. Não sempre. Tá bom. Eu vou furar a fila. Vou aproveitar o comentário aqui da Vanessa, falou assim: se a ansiedade é hereditária, eu já sei de quem eu puxei. Porque era bem por aí que eu ia começar o meu comentário, né? Depois a gente lê, tá, gente? Não, fica tranquilo que a gente vai ler depois os comentários assim. Então, é isso que o Du falou, Constituição, né? A gente nasce com. Então, geralmente é o que a Vanessa falou aí, o meu pai ou minha mãe, né? Ali na família, existem alguns membros, acho que na minha todos, que também são ansiosos, né? Então, além de vir aí da Constituição, que é o que o Du está explicando, né? A gente nasce com, também tem outra coisa, né? O ambiente influencia bastante, né? Então, aquela família que é bem agitada e que aquela pessoa que já é suscetível a ser, né, mais ansioso, ele vai acabar se tornando ali mais ansioso, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas para a gente comentar que podem aí, para quem já tem essa predisposição, ficar um pouquinho mais ansioso, né? Então, vamos fazer aqui de novo aquela comparação, aquela lembrança de que ninguém é igual a ninguém. Então, um estímulo que vai me deixar ansiosa pode não deixar o Eduardo ansioso. Então, então, como eu sofri bullying lá na minha infância, hoje eu sou uma pessoa ansiosa. Não. De repente, eu, Soraya, sofri um bullying que fiquei extremamente indiferente a isso. Agora, o Eduardo, aquele tipo de estímulo vai deixá-lo mais ansioso. Então, já estamos entrando aqui num outro, né, uma outra visão, que é uma visão um pouquinho diferente que a gente traz da homeopatia. E baseada aí nessa explicação de Maffei, né? Então, cada um tem a sua constituição e responde aos estímulos de forma individual, tá? Então, lembra que a homeopatia sempre é individual. Então, uma família ansiosa, para uma pessoa mais ansiosa, acaba, né, sendo um estímulo. O bullying que eu acabei de falar, né? Então, a criança que todo dia eu tenho um paciente que ele está frequentando uma escola de pessoa de
que é frequentada por crianças agressivas. E ele, pessoalmente, também está sofrendo um bullying de outros dois meninos, então ele apanha quase todo dia na escola. Então, como é que uma criança que está no meio de briga o dia inteiro, né, a manhã inteira, que é meio período, né, e que apanha quase todo dia, não vai ficar ansioso? Né? É um estímulo, né, Eu só queria, é que eu tô, desculpa, vou mudar um pouquinho de assunto que eu fiquei preocupado aqui com com comentário. é, Tá. então, a gente só, mas as meninas eu sei que não, porque elas são diferenciadas, né? Mas só para alertar, né, quem for assistir, quem estiver assistindo a gente, né, que na verdade, assim, a, o fato da gente ter a predisposição, né, e um dos pais ser mais ansioso ou menos ansioso, na verdade, primeiro, não pode ser encarado como culpa, né, do pai ou da mãe, né, porque não é produtivo, né, pode até dar algum tipo de sei lá, de discussão, né, em casa, ó, tá vendo? Só seus, que eu sei que não é o caso das meninas, tá bom? Porque, como eu disse, elas, né, têm um objetivo de vida, valores diferentes, né? E até dar como exemplo mesmo. Quanto mais a gente conhecer e interagir e um pensar no bem do outro, né? Que é chavão, mas é isso mesmo. Em relação ao nosso familiar, né? Isso gera mais autoconhecimento, empatia. Então, só não cair nesse perigo, né, da gente começar a entrar psiquicamente não é saudável, né? A gente entrar nisso de, meu pai e minha mãe são, então eu também você e não. Quanto mais a gente conversar e detectar autoconhecimento, né, como sempre, porque sempre a gente tem que tentar entender como a gente é no mundo, né? Então, se eu entender, olha, tá bom, meu pai é assim, minha mãe é assado, eles ficam ansiosos nessas situações, reagem desse jeito, eu sou ansioso de outra maneira, tal, e um for ajudando o outro, é muito mais produtivo, né, do que se for, tá vendo, eu sou ansioso por causa, e aí, né, não gera autoconhecimento, né? Legal, entendi. Que é o caso das meninas, né? É, Que é o que elas fazem, né? De tentar um ajudar o outro, enfim. É isso. vamos aproveitar nessa toada do Mafei, né? Então, algumas profissões, eu vou começar comentando uma coisa e o Edu vai completar, né? Então, algumas profissões também são estímulos, né? As nossas profissões acabam sendo estímulos na nossa vida, né? Então, aquela pessoa que trabalha ali com bolsa de valores, né? Os trades, né, da vida. Ele tá ali tenso, né? O dia inteiro, né? Sobe, desce, cai, não vai cair, vou perder, vou ganhar, enfim. Ele tem aquele estímulo ali o dia inteiro, né? Ou o professor, né? Aquela criançada boazinha, quietinha na escola. Eu tinha pensado numa outra profissão também, professor. Quem lida com o público, né? Quem lida com o público está sujeito ali ao bom humor e e o mau humor das pessoas, né? Então, também são profissões, as profissões também podem ser estímulos, né? Para nos tirar aí desse equilíbrio, né? E aí, como é que uma feia? Então, uma feia, ele sempre fala assim, que tudo, como a gente não vem do nada, né? Todos nós, entre aspas aí, somos construídos e nos construímos, né? Através da hereditariedade, né? A gente não brota do nada, né? E então, por isso que a gente precisa se conhecer, né? Por isso que é necessário aí o autoconhecimento. Então, uma Maffei sempre fala, mostrava que o raciocínio, na verdade, ele é meio inverso, né? Então, o indivíduo que já tem predisposição à ansiedade, muitas vezes, para se auto, né, para se buscar inconscientemente esse autoconhecimento, né? E porque ele se sente, né, melhor, entre aspas, aí, nesse tipo de profissão, ele busca, né, esse tipo
de profissão, né? Então, o indivíduo que já tem uma tendência à ansiedade, ele busca, né, um trabalho que ele tenha que usar muito pensamento, que ele, né? Então, geralmente os vendedores, não é que eles ficam ansiosos, né? Eles já têm uma predisposição para ansiedade e aí eles buscam isso porque é meio que a praia deles, né? Só tem que tomar cuidado por quê? Porque pode virar um círculo vicioso, né? Acaba virando uma bolinha de neve, né? Mas, Então eu sou ansiosa, como eu sou ansiosa, eu vou procurar esse tipo de profissão e no fim essa profissão também acaba sendo um estímulo para me deixar mais ansiosa ainda, né? Motorista de ônibus, né? a Então, motorista de ônibus, geralmente nem sempre, né? Claro. Mas ele tem uma predisposição mais à raiva, à ira, mais colérico, né? E tem pressão alta, brevilíneo e tal, né? Então, de novo, né? Predisposição. vamos dar uma pausa e dar uma lida? É, Então, relembrando, a live pode ser de qualquer tema. A gente vai dar uma lida aqui nas dúvidas. Espera só um minutinho, gente. Sofia, por favor. Obrigada. A gente tem plateia aqui hoje e aí, no fim, fica um pouquinho de barulho da máquina. Dependente da dúvida, pode trazer pra gente, tá? Então, vou ler aqui. Boa noite, boa noite, boa noite de todos aqui. Ela disse que estava ansiosa para a live, eu também. A Mônica também falou que estava. A Vanessa falou, e já. Ah, aquele comentário que eu tinha. Ah, não. Ela falou assim: esse comentário é bom. E já adianto que a homeopatia me ajudou muito e ajuda. Opa, muito fui eu que falei. E já adianto que a homeopatia me ajudou e ajuda muito com a ansiedade. Então, ela se ajuda muito, né? Aí a mas. homeopatia, e, enfim, aí tudo colabora, né? Tudo vai conspirar para melhorar. Mas aqui eu vou fazer aquele mesmo comentário que eu sempre falo. Obrigada, Van, porque tem muita gente nova, eu tô vendo pelos nomezinhos aqui, tem bastante gente nova. Então, quem já for, quem já se trata com homeopatia, puder deixar aqui o depoimento, ajuda bastante a gente nessa divulgação, né? Ana Cláudia, boa noite. A Vitória falou, já fui ansiosa. Depois que me tratei com o doutor Eduardo, melhorei muito. De novo, né? Enfim, vários pacientes vão passando e aqueles que vão buscando esse autoconhecimento, etc., melhoram mais rápido, né? O medicamento aí vai auxiliando. Né? Marlene falou boa noite, a Luz também. Beijo, meninas. Ah, a Mônica falou, fiquei super curiosa para estudar. Eu acho que foi a hora que a gente estava falando de uma feia. Legal, legal. Tinha um comentário da Van que eu já li. A Vanessa escreveu, estou achando que sou longilínea sanguínea. Tem como pensar menos? Tem, sabia, Vanessa? Eu não sou longilínea, né? Mas eu sou uma pessoa que pensava 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso não é saudável, né? Lógico que não tem como também ser muito diferente, mas a gente consegue ir acalmando, né, a mente. Eu acho que isso é um trabalho que a gente vai fazendo conosco, né? A homeopatia vai ajudando a gente a acalmar mais. E outros artifícios, né? Uma meditação, um relaxamento. Então não esquece que aí para a ansiedade, a parte da natureza, quer dizer, cada uma de um jeito, né? Mas geralmente a parte da natureza ajuda bastante, né? Tem ter contato, contato, uma exposição menor aos eletrônicos, né? A gente vai conversar disso daqui a pouco. Lembrando assim, né? Que não é defeito pensar muito, né? Ela colocou assim, É, parece que o pensamento é rápido e a ação é lenta. então, o fato de você pensar rápido e várias coisas ao mesmo tempo não é ruim, né? Não, eu acho. É só o fato, se isso começar a atrapalhar, sim, né? Precisa trabalhar em cima disso. Mas não, eu acho que na verdade isso traz virtudes e alguns riscos, né? A gente tem que diminuir os riscos e utilizar o que a gente tem, né? De bom, né? Então, na verdade, quem usa muito pensamento e é um pouco mais ansioso,
é um empreendedor melhor, né? Porque ele planeja, enfim, pensa mais no futuro. Então, a intenção não é falar só da parte que nem no começo a gente estava falando, né? Não é falar da parte patológica só, né? É esse autoconhecimento e a gente saber, né, o que a gente tem de positivo ou não positivo e ir trabalhando, né? Se positivo a gente está usando demais, acaba sendo um pouco negativo, enfim. É mais o caminho do meio aí que todo mundo fala, né? Que é chavão de novo, mas é isso, né? A Aí gente encontrando, se as meninas centrando. falaram que elas entraram várias vezes na fila para ansiedade, além É, a de Nath, herdar, né? e É, a avó falou, tamo junto. Né? André, você tá aparecendo para você, Edu? Puxa, tá, você quer tá. ler um pouquinho? A Andrea comentou: penso que continuamente temos que ser medicados pela dificuldade de manter o equilíbrio macro versus micro e tudo mais que nos estimulam durante os dias. Andrea, acho que essa colocação é legal, mas assim, Muito. a gente se medicar demais também traz uma dependência que não é saudável, né? Isso é sintoma também. Então, todas as vezes que nós estamos bem adaptados, né? E isso vai trazendo menos sintomas. Então, quanto mais a gente se conhece psiquicamente, né, e mesmo biologicamente, né, a gente conhece aquilo que não nos faz bem e o que faz bem, né, e a gente vai procurando, enfim, e a gente vai se resolvendo, né, se conhecendo e se resolvendo, as consultas tendem, né, como a gente está melhor adaptado, as consultas elas tendem a ficar cada vez mais distantes, né? E tem esses dois perigos, né? Ou a gente achar que está bem e na verdade tem sintomas e não procurar, porque o tratamento homeopático ele não induz dependência, né? Na verdade ele catalisa autonomia e independência e autoconhecimento, né? Que nem a gente sempre está pregando aqui. Então, quando precisar da consulta, porque tem sintomas, passar em consulta. Mas a partir do momento que você está bem adaptada, bem equilibrada e se conhecendo e consciente bem do que está, né, de tudo, que é meio difícil, mas enfim, acontece sim, né? E quanto mais maduros, enfim, isso vai acontecendo, né, com uma velocidade um pouquinho maior. E de novo, a homeopatia catalisa isso, né, auxilia nesse movimento que todos nós podemos, né, somos capazes de fazer, mas a homeopatia é um auxílio, né, é um catalisador aí desse processo. Então, acho que sim, mas não precisa ser assim, sempre com frequência, né? Vai ter épocas da vida que a gente vai precisar mais, outras menos. Tem que procurar na hora que estiver precisando, né? E é isso mesmo, o estímulo externo, hoje a gente está, né, super suscetível a vários estímulos, né? Ela completa lá embaixo, né? Muitas vezes adquirimos o autoconhecimento após a doença estar manifesta. Todos nós, né? Por isso que a doença ela é um dos grandes ensinamentos, né, da nossa vida, né? O ideal é não chegar, né? Mas a gente chega. Não, é bom parar para pensar nisso, né? Geralmente não. Ela vem como um aprendizado, né? Então a gente precisa encarar e entender isso. A Vanessa tinha falado, não é culpa não, é um fato. Constatação e No que eu aprendizado. falei, elas já sabem, né? Foi mais como a gente sabe que outras pessoas também podem, né? Estar assistindo aí e não estão tão familiarizados, né, com o assunto. Acho que é sempre bom a gente deixar registrado, né? Você continua lendo? A Gleiva, isso, então, a Gleiva, quem trabalha com vendas, pô, É. quem trabalha com vendas com certeza, né? Também, Ricardo entrou, boa noite. A Van sempre fala que tem gente que é viciada em adrenalina porque gosta de prazos, metas, etc. Isso É aí. isso aí. É isso aí. Então, é que nem o Du falou, né? Já tem aquela constituição, aí ele busca esse tipo de trabalho, né? E aí, no fim, acaba ficando mais ansioso, né? O Ricardo falou que a homeopatia ajudou na questão da ansiedade, tinha a pressão arterial alterada, né?
Agora tá com a pressão de De garotinho. garotinho. Legal. O Ricardo é um grande coração, né? Então, eu acho que eu já falei isso aqui. Sempre buscando o melhor para todo mundo. E é muito mais fácil, né, o caminho, na minha opinião. Andréia, depois nos vemos mais jovens e depois vemos nos mais jovens muitos irem caminhando para o adoecimento e pouco podemos intervir. A pouca idade muitas vezes pode ser pouco autoconhecimento. Pode ser. Ao mesmo tempo a gente vê que tem né, alguns indivíduos. É claro que não é comum, mas tem os indivíduos que parece que já vêm com uma certa maturidade, né? E uma resiliência, assim. Não é mais frequente, mas a gente vê muitas vezes alguns adultos maduros, pouco amadurecidos, né? E alguns jovens, isso não depende tanto da inteligência, né, e do conhecimento, né, muitas vezes, né? Essa inteligência emocional, claro que é mais frequentemente encontrada em quem é mais maduro, mas nem sempre, né? A gente vê um pessoal super inteligente aí, com muito conhecimento, fazendo algumas coisas meio que não vão fazer bem nem para eles e nem para os que estão próximos, né? Sabe que é uma coisa legal desse comentário? A homeopatia, né? Porque quem se trata desde pequeno, a gente já estimula, né, o adolescente a se conhecer, a observar que é gostoso, o que não é gostoso, para ele já ir nessa busca do autoconhecimento, né, desde cedo, né? Então, eu acho que a homeopatia ajuda bastante nisso. Pode ler, do Érica? Pode. A Erika está falando que ela passou em consulta, tem ansiedade há mais de 10 anos, foi internada pela psiquiatra, começou o tratamento comigo, tomou 2 glóbulos, né, dose única, né? E tem uns frascos. Erika, depois eu te mando um vídeo. Esses frascos, acho que até talvez seja legal falar. Tem o tratamento do crônico e tem o tratamento do agudo, né? E aí esses frascos que você retirou lá na farmácia são frascos para quadros agudos. Exemplos práticos. Comer alguma coisa estragada, bater o pé na beira do sofá, enfim, depende muito, né? Depende muito, não. São principalmente para doenças agudas individuais e coletivas, a gente já falou isso um pouquinho em alguma outra live, depois eu te encaminho o vídeo. Mas com o tempo de tratamento você vai entendendo, tá bom? Esses frascos não devem ser utilizados, eles ficam em stand-by, que a gente chama de farmacinha homeopática, né? Que é para quando você tiver algum quadro qualquer agudo, né? Você entrar em contato com a gente, comigo, né? No caso, mas com a gente. E aí, se for uma indicação medicamentosa, eu vou te falar, toma tal medicamento de tal jeito. Ou eu vou falar, não, esse caso, por exemplo, cortou o braço, não, vai para o pronto-socorro, precisa suturar. A Cida, a Cidinha. super propaganda da Cida. Graças a É, Cida, estamos. A homeopatia é maravilhosa. Amo. Não tenho palavras para agradecer. Minha ansiedade melhorou muito. eu amo vocês também, tá bom? Não Acho, precisa exagerar acho tanto. que 100% graças ao doutor Eduardo. Obrigada, vocês são maravilhosos. Obrigada, Cida, pelo depoimento. A Mônica falou: meu filho tem ansiedade e não quer falar sobre o assunto com o doutor Eduardo. Porém, eu sempre falo para ele que para mim foi de grande ajuda. E não sei mais O que fazer, o porque que ele tem fazer. 16 anos. Então, né, acho que dependendo da idade, né, falando lá sobre o que a Andrea comentou um pouquinho, realmente, dependendo da idade, a gente não tem maturidade nem para muitas vezes perceber, né, que a gente é ansioso, né? Então, com 16 anos, às vezes, é isso que a gente faz, né? Vai falando um pouquinho, Trazendo aí depois fala de sintomas, novo, aí depois manda uma mensagem, né, mandando sintomas. E com o tempo, né, a pessoa. Para autoconhecimento é complicado, né? Até pra gente que é mais velho.
Então, para os mais novos ficam... aquele caso, né, que eu falei que tem jovens que são resilientes e tal. Não é a maioria, né? O comum mesmo, e não tem nada demais, né? É a gente ir adquirindo a maturidade com a idade mesmo, né? Isso é o mais comum. Mas, de qualquer forma, o Eduardo vai estar observando isso, né, na consulta, Na para te consulta, deixar mais confortável, é né? importante com 16 anos até ele passar sozinho, né? Pra gente ir estimulando durante a consulta, é isso, né? A Érica, vou fazer só um comentário aqui do que ela falou assim, que ela ainda está um pouco perdida. Érica, é muito comum isso, tá? Essa mudança de alopatia para homeopatia é muito grande, né? É muita mudança, né? Então, por isso a gente tem um canal com alguns vídeos bem antigos, não repara lá que são bem antigos os nossos vídeos, mas tem bastante conteúdo lá no YouTube, tá? Então tem uns vídeos mais antigos lá no YouTube com uns conteúdos importantíssimos para quem está chegando aí na homeopatia, dentre eles essa farmacinha que o Du estava comentando com você, que você falou assim, na verdade eu estou perdida, não sei o que fazer com esses medicamentos. Eu mandei, eu sempre, toda primeira consulta eu mando uma lista eu mando um link, né, com o canal do YouTube, enfim, do site, né. E aqui no Instagram, né? No Instagram a gente tem live toda segunda-feira, entra aqui, conversa com a gente vai trocando. Do 10 minutos. Tá? A gente no fim não conseguiu falar, eu tô ansiosa. A Vanessa falou assim: o legal da homeopatia é que o medicamento ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Uau, amei essa. É isso mesmo. Também se observando e nesse exercício conseguimos identificar coisas sobre o que piora e o que melhora. Precisamos mais fazer live. Perfeito. É isso. Esse é o tipo de melhora estável, né? Que gera estabilidade, né? Não, por exemplo, sem muita crítica, mas enfim, você tomar um medicamento que te mantenha num humor ou, enfim, num estado que seja artificial, que funcione como uma muleta, né? E não gere autoconhecimento. Você vai ficar dependendo daquilo, que a homeopatia, que nem eu estava falando antes, né? Que é o que a homeopatia não faz, né? A gente não tem isso, né? De ficar dependendo do medicamento. Eu não entendi muito. Ela falou assim: meus picos de ansiedade costumar. Então depois a gente vai entendendo. Depois vai me mandando mensagem também no WhatsApp. E eu vou mandando os vídeos que são. Talvez tem bastante vídeo lá, né? Talvez seja legal você me mandar suas dúvidas e eu vou mandando os vídeos na ordem correta para você assistir, viu, Erika? A Dorinha falou assim: aqui em casa eu pensava por 4. A homeopatia é maravilhosa, me deu uma paz muito grande e hoje estou muito zen. Viva a homeopatia. Muito bom, obrigada. Bom, eu vou deixar então essa conversa em particular, tá? Daí, melhor. A Dani falou assim: sofri muito com ansiedade há uns anos atrás. Daí comecei a me tratar com homeopatia e melhorei bastante. Porém, recentemente voltei a. Legal esse comentário. Voltei a sofrer novamente. Aí, ai de mim se não fosse o Dr. Eduardo. Então, muito legal isso, Dani. Porque não é aquela história de que milagre, né? Então eu tomei homeopatia, então, né? É porque é o temperamento, né? Então, como é constitucional, a predisposição ela não termina. Né? Isso. Então, mas do mesmo jeito, né, que a gente está falando, como gera autoconhecimento, então a probabilidade de você melhorar mais rápido e detectar aquilo que está te fazendo mal, enfim, buscar um caminho melhor para você e os medicamentos catalisando isso é bem melhor, né? Então é isso aí. Nasci com, vou ter essa predisposição, mas se eu me conheço, eu já vou sabendo que caminho trilhar, né? Legal. A Sandra falou: sempre fui lenta. Olha, gosto de fazer tudo com calma. E quando tenho muita coisa para fazer, nem durmo. Oba! Seria ansiedade? Também pode ser. Sim. Sandra, vamos trazer assim: o que é o normal? Eu penso naquele problema, mas continuo o meu dia a dia. Agora, se aquele problema está me afetando, eu só fico pensando naquele problema, ou quantas pessoas não acabam acordando na madrugada por causa disso, ou já desperta já pensando naquilo. Então, se ele está mudando tua concentração, teu foco ali do dia a dia, aí já
Essa pergunta é muito boa para a gente também falar um pouquinho sobre o que é ansiedade normal e o que é ansiedade patológica, né? Então, essa sua ansiedade é normal. Por exemplo, nossa, tem uma coisa para fazer amanhã que é super diferente, nunca fiz, num lugar totalmente estranho, não conheço ninguém, né? Normal você ficar, né? A gente fica ansioso, né? Então, essa ansiedade não é patológica, né? Até não vai dar tempo de falar, mas a gente tem um sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Toda situação que gera um estresse normal, a gente, se isso for proporcional, né? Olha, tem uma coisa muito diferente. Eu vou ficar ansioso. É uma reação normal, né? Desses sistemas assim, simpáticos, principalmente o sistema simpático, né? Que é o sistema aí de fuga e defesa, né? Então, é completamente normal a gente perder sono um dia, porque vai ter uma prova importante, uma apresentação, a gente fica tenso. Isso até serve como proteção, né? Isso faz parte da fisiologia. Tá? Agora, se você, sem causa, entre aspas, né? Ou de uma maneira, melhor falando, de uma maneira desproporcional, você tem sintomas e fica ansioso por qualquer motivo, ou até sem motivo, aí já caracteriza mais, né, um transtorno de ansiedade, enfim, dependendo da intensidade até outros diagnósticos. Né? Vamos fazer uma brincadeirinha. Sou adolescente e vou ter meu primeiro encontro amoroso amanhã. Nossa, se eu ficar apática, aí tá estranho. Aí é estranho. Então, faz parte, né? Ser ansioso e é normal, né? O que não pode é realmente tomar uma proporção que afete a sua vida, né? A Laís falou assim, percebo que com o avanço da idade estou mais ansiosa. Eu queria fazer uma pergunta para a Laís. Laís, você já está se tratando com homeopatia? Comenta aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse seu comentário, achei importante. André falou, realmente a homeopatia é uma linha de tratamento maravilhosa, nos auxilia no equilíbrio e trata-nos integralmente. As causas, diferente das outras. Das pseudocuras, dos efeitos. Pode ler, do Yuni? A Ione está falando, geralmente os medicamentos que me são receitados não tem no instituto. Me sinto um peixe fora d'água por ser sempre remédios incomuns. Mas, Ione, lá, o instituto é só um local de doação, né? Então, procura a farmácia mesmo, né? Quase que eu fiz uma propaganda do Bento Moura aqui, mas enfim. Procura uma farmácia homeopática quando for prescrito assim, tá? Ali é um trabalho voluntário, né? Não, e também não tem nada... tá, de também terem os nomes diferentes, né? Não é, porque no instituto não tem todos os medicamentos. Então, quando foge um pouquinho, aí procura a farmácia. Procura a farmácia. Medicamento homeopático é super acessível, tá? Para quem está chegando agora, né? Vamos aproveitar já para fazer essa propaganda da homeopatia. Uma das grandes vantagens da homeopatia é essa, que um medicamento custa entre 25 a 30 reais, né? Geralmente 23 reais aí, uma medicação homeopática. Então, é um tratamento acessível, né? Então, vamos nessa busca, né? A Dorinha, você pode falar, Dor? Não, aqui não? É Ana Cláudia. Então, pra mim veio Ana Cláudia. Então, Ai de mim, se não fosse homeopatia, João nunca ia dormir, gratidão. João é um cara extraordinário. Mas é um pouquinho seu, tem uma tendência à ansiedade, né? Ninguém pode ser perfeito, né, João? O resto tudo é perfeito. Eu vou puxar o saco mesmo, o cara é muito gente. E da Dorinha não parece pra você? Não? Então vou ler, tá? Aprendi muito com a live de vocês. Legal. Gratidão. Deus abençoe. Legal. Obrigada, Dorinha. Andréia. Ansiedade patológica. Bom tema. Boa. Eu queria ver se a gente entrava, mas hoje eu tô vendo que a gente não vai entrar, né? Que aí a crise de pânico, né? Então, se vocês quiserem que a gente fale, vai deixando já um comentário aqui embaixo se vocês acham interessante a gente continuar falando da ansiedade para entrar aí nessas crises, né, de pânico. Amei. Boa noite, doutores. Toma a medicação Domarém. Tá tomando Donarém. Donarém. Para me auxiliar no sono. Mas mesmo assim não consigo manter o sono prolongado. O que fazer? Tem que conversar no particular, porque cada caso é um caso, viu?
Mas continue tomando até a gente Conversar. né, até a gente conversar, não pode parar de uma vez, né, o medicamento. E aí, conforme você for melhorando, a gente vai tentando mexer no medicamento, sim. Nada radical, né? Tudo pro seu bem-estar. Isso é uma visão nossa, né, Edu? Minha ansiedade não é patológica, meus problemas são reais. Legal, é isso mesmo. Então, eu tenho uma dívida. Como é que eu não vou ficar ansiosa? Eu tenho um encontro, eu tenho a prova da faculdade dos meus sonhos. É normal a gente ficar ansioso. Só precisamos saber lidar com essa situação para não dar branco lá na prova. E para não fugir do encontro. Cada live é uma verdadeira aula. Obrigada. Muito bom aprender com você. E vocês nos incentivam. Obrigada pela ajuda. A Laís falou, estive em consulta com o doutor Eduardo por outros motivos. Ainda não falei sobre ansiedade, que até então eu achava normal. Olha, sabe o que é legal? É muito legal esse comentário. Sabe o que é interessante? Olha, Como na homeopatia a gente vai estimulando, a gente também é paciente, né? Então a gente sente isso. Como a gente vai estimulando, né? E perguntando um monte de coisa, o que acontece com uma certa frequência, e aconteceu com a gente também, né? E continua acontecendo, porque ninguém é consciente de tudo, tem muita coisa no nosso inconsciente que é muito maior do que o nosso consciente, né? Por sinal. Então a gente vai se observando e vai se conhecendo cada vez mais. Isso aí é super comum no tratamento homeopático e é um dos grandes objetivos do tratamento, viu, Laís? Traga na próxima consulta aí seus sintomas, tudo que você observar, que a gente inclui nos sintomas ali, na escolha do medicamento e aí a pessoa, conforme, é assim para todo mundo. A gente vai se conscientizando, vai trazendo consulta e aí isso vai sendo trabalhado, né? Muito bom. Mas é legal aprender com os pacientes também. E é muito legal aqui essa troca na live, né? Um vai contando, o outro vai se observando. Olha que legal da Laís, né? A Laís falou, é legal falar mais sobre ansiedade. Obrigado. A Nath falou, quero que continue também o tema. Sim, continue o tema, por favor. Sim, boa, a crise do pânico. A Yane falou, boa também. Obrigada, doutora. Ele falou, pode continuar. O Ricardo falou... Acho que é a Rosemary. O Ricardo falou, pode continuar com o assunto ansiedade, esse assunto é muito importante. A Dani falou também, sim, vale. Cida também, continuar falando. Legal. Verdade, quando vem as provas da faculdade, eu não quis de ansiedade. Mas ajuda muito. Sim, continue falando sobre ansiedade, também sobre pânico, adorando a live. Podem continuar falando sobre ansiedade. Muito legal, muito legal. Tá bom. Acho que a gente vai continuar então falando sobre ansiedade, muito legal, porque na minha cólica, nossa, que isso. Na minha cola tinha algumas coisas importantes para falar, então a gente deixa para a semana que vem por causa do horário. Então tá bom. Vamos agradecer? Vamos. Muito obrigada a todos pela participação. Se vocês puderem nos mandar dicas nos nossos stories para a gente trazer mais pontualmente na próxima live, né? O que vocês querem falar mais sobre ansiedade, mesmo porque a gente nem entrou no assunto do e aí, a homeopatia trata como, né? Então a gente vai deixar isso para a próxima semana, tá bom? E a gente conversa. Bom descanso para todos nós. E até a próxima semana. Grande beijo. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Tchau. Segunda-feira agora tem conteúdo com as lives de vocês. Legal. Gratidão, gratidão. Nos agradecendo. Obrigada. Umas lives. Cada semana aprendendo mais. Obrigada. Obrigada, Laís. Obrigada, viu? Pelo seu comentário. Foi muito importante. Ana Cláudia, obrigada. Boa noite. Meus cabelos grisalhos é bom esse título? É, Gleiva. Eu sei. Bom descanso. A Erika falou obrigada. Tá bom. Acho que deu. Deu. Boa noite, Ameni. Gente, um beijão, viu? Tchau, tchau.